Fala galera, tudo beleza? Professor André aqui na área, vamos a mais um vídeo. Há muito tempo eu não falo de redação nesse canal, mas agora a gente vai dar uma atualizada nesse canal. Então, se você veio aqui atrás de conteúdo de redação, seja muito bem-vindo a este canal. Então, hoje o vídeo a gente vai falar sobre a redação do concurso da Alesse, né? O concurso que há muito tempo é aguardado, desde 2020, e que saiu hoje o edital depois de muito tempo, trazendo o mesmo conteúdo, né? Basicamente o mesmo conteúdo, mudando alguns detalhes, tá? Para os cargos de analista legislativo e técnico legislativo, tá? Ensino superior e ensino médio, tá? Então aqui a gente vai esmiuçar o que a banca IDECAN pode trazer na sua prova discursiva redação, tá? Então fica comigo e não passa o vídeo, vamos lá ver o que a IDECAN reserva pra gente. Beleza, eu fiz aqui uma pequena demonstração, tá? Um pouco de que está no edital. O edital está no site da banca IDECAN, tá? Tá bem fácil de achar lá, inclusive. E eu recomendo, se você viu esse vídeo hoje ainda, 21, quinta-feira, 21 de maio de 2026, faça logo, porque a isenção é apenas hoje e amanhã, dia 22 de maio de 2026. Então, se você está interessado em fazer esse concurso, faça a isenção quanto mais rápido possível. Beleza, então aqui nós estamos aqui no PDF, né, que eu criei, rapidinho aqui para a gente ver o que é que a banca traz, né? Então, o que é que a gente pode esperar da redação da Alesse, né, da banca IDECAN, certo? Tem os cargos, dois cargos que eu já falei, analista legislativo e técnico, né? Analista aqui vai ser nível superior, né? Ou vai ser o superior em direito, no caso, ou superior em qualquer formação, no caso, né? Eu falei direito, mas pode ser contabilidade, jornalismo, letras, né? Então temos várias especialidades, né? Superior, e o técnico legislativo, que é o nível médio, né? E temos aqui dois tipos de prova, no caso objetiva e discursiva, né? Na objetiva são questões, né? Para analistas são 70 questões, certo? 70 questões, e no caso de técnico, nós temos 50 questões, tá? 50 questões e a redação. Então, para analista legislativo, temos 70, mais duas questões discursivas. Vamos perdoar a minha letra aqui, que não tá uma das melhores, mas eu acho que dá para entender. E de técnico nós temos 50 questões, mais a redação dissertativo argumentativo, né? Igual que tem em qualquer concurso da banca IDECAN para nível médio, beleza? E aí as fases do concurso, né? Temos as fases em todo e qualquer concurso público, né? Tem a prova escrita, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? Lembrando que conhecimentos gerais tem um peso diferente de específico, então o peso específico vai ser maior, né? Então, se você quer figurar entre as primeiras colocações, é importante que você foque nos conhecimentos específicos, né? Que eu acho que serão mais importantes do que os de conhecimentos gerais. Então, aqui a gente tem que observar que a prova ela tem alguns detalhes bem interessantes, né? Conhecimentos gerais tem 20 questões, né? Eliminatória e classificatória. Aqui eu fiz o print do edital, né? Mas é muito fácil vocês encontrarem no site do IDECAN, certo? E os conhecimentos específicos são 50 questões, totalizando aí 70 para analista legislativo, são 70 questões. E duas questões, no caso são duas questões
discursivas, respondidas até 20 linhas cada, né? Então você tem aí no mínimo 40 linhas para fazer duas questões, né? Lembrando que aqui nós temos 40 pontos em jogo, tá? E o número total de pontos para analista são 120. Então você pode tirar de 0 a 120 pontos, né? Até 120 pontos. E até 40 pontos na discursiva. Então aí são 160 pontos que estão em jogos aí. E é muito importante que eu diga para você não se enganar que a prova discursiva ela vai fazer a diferença na pontuação, né? Até porque sabemos que temos uma banca que é criteriosa, né, em suas redações discursivas, né, estudo de caso, né, ou conhecimentos específicos, e em língua portuguesa. A Idecan ela tem a sua fama de ser uma banca bem criteriosa em língua portuguesa. Então já coloca aí como estudo principal a língua portuguesa, saber a gramática, saber a semântica, a sintaxe e todas as outras partes da gramática, e também saber escrever, né, se expressar como a banca quer, certo? E para técnico nós temos aí 20 questões gerais e 30 específicos, tá? Acredito que o peso maior vai estar, apesar da nota ser menor, em conhecimentos gerais, porque, como eu acabei de falar, a banca pesa muito em relação à língua portuguesa, né? A gente sabe que o português não é fácil, né? A banca ela tem entendimentos diferentes de outras bancas, né? Parece um pouco até com FGV, né? E eu acho que os conhecimentos gerais aqui para o cargo de técnico legislativo vai fazer toda a diferença, porque é um cargo nível médio, certo? E ainda teremos a redação para fazer a peneira, né? Porque infelizmente a redação não é algo que a maioria das pessoas sabe fazer. Então, se você quer se diferenciar nesse cargo, estude a língua portuguesa, estude a redação, porque acredito que serão os diferenciais para esse concurso, tá? Então, além disso, nós temos a prova objetiva, tá? No ponto 11, certo? Ela é eliminatória e classificatória, que a gente já está careca de saber, né? Sabemos aí de cor e salteado que é eliminatório e classificatório, certo? Aí nós temos 10 questões de português, né? Valendo um ponto cada, informática 5 e legislação e ética no serviço público 5, tá? Para o cargo de analista legislativo, certo? Nível superior. E os específicos valendo 2 pontos, né, por cada questão, né, o peso 2. E aqui eu vou deixar a minha contribuição como professor, que faço concursos, aí fiz várias provas, esse ano fiz 6 provas, e pequei por não priorizar as questões de conhecimentos específicos, porque achei que eu ia me garantir nas questões de conhecimentos gerais e ia ficar numa posição, então minha estratégia não ficou legal para esses concursos que têm conhecimentos específicos. Então, se você quer se destacar, faça uma boa prova de conhecimentos gerais, e esses conhecimentos específicos você tenta não errar as questões fáceis, logicamente, e fazer entre as medianas e as difíceis uma boa pontuação para que você não caia muitas posições. Até porque quando você erra uma questão de conhecimento específico, você cai bastante posições. Então é muito importante que você tenha cuidado com essas questões de conhecimento específico. Aqui é uma dica que eu dou como professor que está fazendo provas de concurso. Então, nós temos aqui 50 questões de conhecimento específico, totalizando as 70 questões totais, né? E mais aquelas 2 questões discursivas de estudo de caso, né? Bem específicas para o cargo que você deseja, né? No caso aqui a maioria, acredito eu, irá para o cargo de gestão e governança, que trará, né, questões de gestão pública, né? Teoricamente é mais simples, porque aqui nós, na verdade, não é nem mais simples, mas teremos aqui maior quantidade de candidatos, porque é um cargo que vai exigir
qualquer nível, né, superior, né, diferente dos outros cargos que são bem específicos. E para técnico legislativo, nível médio, a galera que vai cair em peso, porque é nível médio, temos 10 questões de português, 5 raciocínio lógico, né, esse picolé de chuchu, ninguém gosta de raciocínio lógico, legislação e ética, 5, e 30 questões para conhecimentos específicos do cargo, né, valendo também 2 pontos cada. E aqui é o mesmo bizu que eu dou, foque em língua portuguesa e foque nas específicas, porque eu acho que será diferencial, além da redação dissertativa argumentativa, que vamos já falar sobre ela, tá? E falando sobre a prova discursiva redação, lembrando que serão corrigidas 4 vezes o número de vagas disponíveis. Então, se você vai fazer um cargo, por exemplo, que eu vou fazer, que é o cargo de gramática normativa, né? Para quem é formado em letras, né, que nem eu, o total de vagas, se não me engano, são 27. Então, vamos corrigir aqui. Eles vão corrigir 4 vezes 27. Aqui vocês vão me perdoar porque eu não estou com calculador aqui. Eu sou professor de português, não tenho facilidade com matemática, mas enfim, serão 4 vezes, aí daria um pouco mais do que 100 redações. Então aí eu terei que me rebolar para fazer uma boa nota aí nas questões específicas, né? Então é muito importante aqui que nesse caso você cumpra o que eu estou fazendo aqui, porque vai ser de suma importância para que a sua nota seja boa para ter a redação. E eu acredito que tendo a redação corrigida, você vai ter boas chances de ser chamado, se não na primeira turma, em outras turmas, porque aqui no Ceará a gente sempre tem essa cultura, né? Os concursos aqui sempre chamam, né? E a meu ver é um cargo, pelo menos não o de analista, mas o de técnico, né? É um cargo que o pessoal não gosta muito, porque acha que o salário é pouco, mas existe sempre essa possibilidade de ser chamado. Então, aqui eu deixo aqui essa dica, né? Por exemplo, eu peguei aqui o cargo de analista e gestão e governança, são 228 totais, né, que vão ser corrigidas, certo? 145 ampla concorrência, é muita redação, tá? Muita redação. E para técnico legislativo, o cargo base, 180 redações, é muita redação a ser corrigida. E eu acredito que se você estiver estudando direitinho a redação, ela pode ser o diferencial para te colocar lá nas cucuias, lá nas primeiras colocações, tá? Então vamos aqui aos critérios para o cargo de analista legislativo, né? Na avaliação das questões discursivas serão considerados quando aplicar. Olha só, aqui vai ser o pulo do gato, tá? Aqui vocês vão ter que dominar. No caso aqui o técnico jurídico da matéria, fundamentação legal, jurisprudencial, aqui vocês que são mais da área do direito, né, que envolve o direito, contabilidade, né, vocês vão perdoar aí a minha falta de conhecimento na área, mas acredito aqui que será mais relacionado ao direito, tá? Enfrentamento adequado ao tema proposto, coerência, coesão, organização textual, bem básico, clareza, objetividade, argumentação, muito básico também. E em relação à norma culta, né? Então, aqui são aspectos bem interessantes, bem simples, se você tiver uma boa base do conteúdo, se você saber escrever. E aí, se você não souber escrever, recomendo já começar a estudar e escrever pelo menos uma redação por semana, para que você, quando chegar na prova, né, dia 16 de agosto, perdão, você tenha o conteúdo bem fixado e bem estudado, para que não venha cair em nenhuma armadilha da banca, tá? Então vamos lá, temos aqui morfossintaxe, pontuação, aquele basicão que nós temos em qualquer banca, em qualquer concurso, né? E aqui o que é o principal, o que é que eu preciso saber, professor, aqui nesse caso, para o cargo de analista legislativo, né? Por exemplo, o meu caso, que é para gramática normativa, eu acho, assim, se colocarmos uma comparação com o que houve no concurso 2020,
eu dei uma olhada nas questões da CESP e Sebrasp, ele trouxe mais relacionado ao meu cargo. Por exemplo, eu sou professor de português, então trouxe mais relacionado à linguística ou à literatura, vai fazer mais uma pergunta a respeito disso. Se eu não me engano, caiu uma questão sobre enunciação, e aí uma coisa bem específica que eu vi na faculdade. Então, aqui foi para o meu cargo de analista legislativo. Agora, se for direito, aí direito pode vir uma questão de estudo de caso, onde vai trazer uma historiazinha, e aí você vai ter de saber se o que foi relacionado naquela historiazinha está de acordo com o direito ou não está, está com a jurisprudência ou não. Então, é mais ou menos assim que a banca vai trazer as suas questões para a prova discursiva, no caso de analista legislativo. Já está falando o cargo, né? Analista, né? Algo que tem que ter uma análise muito mais profunda do que você é formado. Então, eu esperaria algo nesse sentido, certo? Algo nesse sentido. E aí, a dica que eu dou para você: baixe a prova anterior, faça a prova anterior e veja o que a banca, né, no caso, esperava, né? No caso, é Sebrasp, mas acredito que nesse caso dá certo, porque você vai ter um norte de como pode ser a cobrança para esse concurso em que é IDECAN, tá? Mas aqui é só o norte. Você não vai seguir de fato o que a Sebrasp, porque é outra banca, e as bancas, elas, apesar de terem semelhanças, elas não concordam em tudo, tá? Então, analista legislativo está aqui superado. Eu acredito que não há muito o que discutir em relação a não ser a nota zero, né? Nota zero aqui é algo que sempre o pessoal tira, porque por mais que a gente avise, o professor vai lá e chega e diz: você não pode fazer dessa maneira, não pode escrever no local inadequado, não pode escrever com letra ilegível, né, ou incompreensível. Professor, só sei escrever essa letra, eu não sei escrever uma letra compreensível. Gente, aqui você não é obrigado a escrever de uma maneira caprichosa, aquela letra bonita que você vê na época da escola. Aqui tem que ser um negócio compreensível, legível, que dê para o professor, o examinador ler. Imagina só, você como examinador ou professor de redação, vê um aluno que escreveu com uma letra tão linda que você pensa assim: cara, essa redação aqui vai merecer 10. Essa redação vai merecer uma nota boa. Então, faça a melhor letra possível, tá? Pode ser aqui a letra cursiva, pode ser a letra de forma, né? Pode ser a letra mista, tanto faz, contanto que seja compreensível, tá? Caneta de cor diferente, que seja azul ou preta, aqui é óbvio, mas precisa ser dito, precisa ser colocado no papel, porque alguém vai errar e vai vacilar, tá? Então, aqui nós temos nota zero, muito simples. Aqui, se você errar, desculpa dizer, mas você precisa estudar muito, tá? Você precisa errar muito para vacilar. Padrão preliminar de resposta poderá, olha aqui, poderá contemplar, dentre outros aspectos, tá? Fundamentos jurídicos, né? Então aqui você deve escrever sabendo o que vai escrever e fundamentando, por motivo tal, conforme lei tal. Então você sempre tem que colocar. E aqui você deve prestar atenção que, nesse caso, se você não sabe como escrever, procure um professor, me procure, que eu vou te dar as maiores informações para isso, tá? Então, fundamentos jurídicos esperados, dispositivos legais aplicáveis e teses jurídicas pertinentes. Ou seja, precisa saber do que você está escrevendo, e com jurisprudência melhor ainda, porque você vai garantir uma boa nota, aquela nota maravilhosa para tirar o 10, no caso aqui, os 40 pontos totais, e ficar lá na primeira turma, tá? Então, nota 0 para a preguiça. Redação para cargo de técnico legislativo, redação, um texto dissertativo, no caso argumentativo, certo?
20 no mínimo, 30 no máximo, valerá 20 pontos, tá? No mesmo padrão aí da PPCE, quem fez aqui no Ceará, Polícia Penal do Ceará, trouxemos não, ficou estranho, né? A banca trouxe e Decam trouxe, tá? Um texto dissertativo que, pelo menos a maioria dos meus alunos, teve uma surpresa quando veio algo que não tinha nada a ver, tá? Tinha nada a ver com Polícia Penal, né? Trouxe um tema bem reflexivo sobre as mazelas históricas, né? Então, aquele candidato que sabe escrever Enem, que acabou de sair do ensino médio, ele se garantiu aqui. Então, aqui é basicamente o que a banca vai querer de vocês. Vai querer que vocês saibam argumentar, saibam colocar no papel as ideias filosóficas, né, de repente, de um tema político como foi esse para a Polícia Penal do Ceará. E aqui eu vou trazer algumas informações rapidinho, para que o vídeo não fique longo, tá? Temos aqui 30 linhas, o máximo, 20 o mínimo, tá? Lembrando que você, para fazer um texto razoável, na minha concepção, tá? De 25 a 30 linhas, tá? 25 a 30 linhas é um texto muito bom. É um texto que dá para você tirar uma nota boa, no caso aqui os 20 pontos, certo? Vai ser sobre um tema de atualidades ou conhecimentos gerais. Pode ser que venha a respeito do cargo de técnico legislativo, pode ser que venha, tá? Isso aqui não é algo que está fora de cogitação, tá? Mas pode vir algo totalmente diferente, pode vir algo que esteja além do cargo de técnico legislativo. Então, estude tudo e mais um pouco, tá? E aqui a colher de chá que eu vou dar para vocês, há uma parte, certo, do regimento, tá? Do regimento, e esse regimento vocês podem encontrar no site da Alesse, que falam sobre as comissões, tá? Tem várias comissões aí, sobre tudo, segurança pública, educação, saúde, meio ambiente. Você pode pegar coisas que estão, né, matérias que estão sendo debatidas por essas comissões e trazer, né, coisas mais recentes, coisas de 3 anos, 4 anos, e ver o que é que está sendo mais debatido por essas comissões e ver o que a banca pode até ali procurar um pouco em respeito dessas comissões. Então, aqui é uma colher de chá que eu vou dar para vocês. Claro que para os nossos alunos, os alunos que estão tendo as correções para o concurso da Alesse, a gente está trabalhando muito mais intensamente com o perfil da Banca Decam, mas se você tem dificuldade, fala comigo que vai dar certo, tá? Então vamos lá, continuando. Aqui o nosso PDF. Temos aqui os critérios. Aqui não é interessante vocês se prenderem no momento, mas vejam que o mínimo para ser aprovado é 12 pontos, tá? Então, tirou menos que 12, tá fora do concurso, tá? Então, 12 é o mínimo. Quer dizer que eu tenho que tirar os 12? Pelo menos os 12, tá? O mínimo de 12 para que eu não seja eliminado de cara, tá? Então, nota 0. O que é que nota 0? Não fazer o que é para ser feito, tá? Mínimo de 20. Aqui vocês não vão fazer, pelo amor de Deus. Escrever fora do local. Texto com desenho, tá? Estiver em branco. Fugir a modalidade de texto. Isso aqui, meu Deus do céu, que cai demais. Cai demais. Muitos candidatos aqui fogem ao tema, começam a devagar, pensar algo que não tem nada a ver com o tema. Então, aqui muito cuidado com a fuga ao tema, tá? Escrever a lápis, letra ilegível, incompreensível, escrito com expressões injuriantes, tá? Então, aqui, se você domina o Enem, você acabou de sair do ensino médio, você sabe escrever redação para o Enem, redação para o vestibular da UES, por exemplo, aqui no Ceará. Aqui eu vou destacar, porque redação vai ser o meu forte. Então, você que nunca escreveu redação ou está muito tempo sem estudar, procure redações do Enem. Procure redações do Enem. Vejam redações nível 1000, nota 1000, e vejam como está sendo escrita, como estão sendo escritas essas redações. Então, aqui é a colher de chá do professor para vocês.
E aqui, por fim, chegamos ao fim da nossa apresentação, nossa aula sobre redação para a LESE. Temos relevantes da IDECAM, que eu trouxe aqui, atualidades e conhecimentos gerais. Eu não trouxe para os cargos de analista, que trazem coisas específicas, porque são muitos cargos, né? Não tem como eu abranger todos os cargos aqui, nem os principais, porque eu estaria fazendo uma exclusão de muitos cargos importantes. Então aqui os cargos de nível médio, aliás, o cargo de nível médio, que é mais interessante para a galera que vai fazer, né? Você vai fazer analista, vai fazer técnico, vai fazer os dois. Então veja aqui os que eu acho os tópicos mais interessantes, né? São os que a maioria eu estou treinando com nossos alunos, né? Então aqui eu colocaria o tópico 1, a crise dos poderes, a defesa da democracia, o impacto dos movimentos de 8 de janeiro e o papel das instituições. Aqui é algo político, tá? Eu não vou discutir política com os senhores, mas aqui o interessante é que vocês saibam o que houve no 8 de janeiro e tragam para a argumentação o que é a favor, o que é contra, o que está na Constituição Federal ou não, tá? E sempre lembrando que vocês podem estudar esses temas, então eu trouxe aqui para vocês, para que vocês estudem com antecedência, que vai que cai. Por exemplo, eu fiz uma prova recentemente para professor de Paracuru, certo? E caiu um desses temas, caiu sobre violência nas escolas. Tema muito atual, inclusive, infelizmente, estamos tendo alguns casos aqui de violência na escola, infelizmente, né? E nesse caso eu consegui, né? Consegui ter pelo menos a redação ela foi feita, né? Apesar que, enfim, talvez não seja nem corrigida, mas deu certo, né? Eu consegui, sanou a pane naquele momento. Então, aqui nós temos a crise dos poderes, tá? A crise migratória e refugiados é um tema muito atual, né? Crise migratória e refugiados, acolhimento de venezuelanos, o papel do Brasil no cenário internacional, certo? Eu vou deixar aqui, você pode fazer o print screen e procurar depois, certo? Inteligência artificial na educação, né? Letramento digital, fake news, desigualdades sociais e regionais no Brasil, políticas públicas para mulheres, combate ao racismo estrutural, certo? E aqui, galera, como eu falei, vocês podem utilizar esses tópicos, né, que eu coloquei aqui, tópicos que eu acho importantes, ou vocês podem procurar as comissões, né, procurar no site da LESE, né, tem muita informação sobre as comissões acerca dos temas, né, e você coloca por eixos, né, eixo de educação, saúde, segurança pública, enfim. E aí você pode procurar algo a respeito para que programas específicos possam ser mais utilizados na sua argumentação. Então, vejam bem o que vocês vão escrever, tá? Cuidado para não fugirem ao tema e escreverem coisas que estão além do tema, tá bom? E é isso, galera. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? O meu Instagram é aqui, tá aqui, Professor André LP. Lembrando que eu estou com pouquíssimas vagas, né? Até porque eu estou estudando também para redação de texto, e redação ela tem um diferencial porque minha correção ela é personalizada, não é só aquela nota limpa e seca que a maioria. Você pode até conseguir fazer isso aí pelo ChatGPT, mas eu não indico, porque essas inteligências elas chegam um momento que elas ficam alucinando e às vezes a resposta não é interessante, tá? Então eu acho interessante você procurar um professor formado em letras, um cara que já está na educação, e ele sabe te direcionar melhor para o texto, tá? Algumas vagas eu vou abrir para redação da Alesse e redação do TJ também, vou abrir mais para frente. Então é isso, deixa teu like, comenta, compartilha, vê esse vídeo para alguém que pode estar precisando, tá? E se você gostou, deixa aqui no comentário, tá? Que no próximo vídeo talvez
eu trago aqui uma redação passo a passo, tá, para técnico legislativo, incluindo um dos tópicos que a gente trabalhou nessa aula, para que você que tem dificuldade na redação possa sair do zero, tá, e tentar alguma coisa, né? E esse, assim, eu digo que o professor, ele pode fazer tudo por um aluno, mas ele nunca vai fazer o que você tem que fazer, no caso, é a sua parte, e é treinar, e é estudar e é praticar. Então, valeu, bons estudos, fique com Deus, até mais. Deus abençoe todos vocês.